Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo à noite. Dia 8 de fevereiro, eu venho trazer aqui para vocês a minha lista de lidos em janeiro. Janeiro foi um mês que eu li bastante, por incrível que pareça, eu não tava lendo muito nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Eu lia, no máximo um livro por mês. Se chegasse a ser um livro por mês, inclusive. Mas, dessa vez, eu consegui ler uns 7 livros em janeiro. 7, 6 livros em janeiro. Eu tô aqui com o diário de leitura que eu tô usando pra anotar minhas leituras. Que, como vocês podem ver... Eu tenho que lembrar de colocar o celular aqui. Pra pegar o áudio. Como vocês podem ver, da trilogia de Era Uma Vez Um Coração Partido. Eu li Era Uma Vez Um Coração Partido, acho que em novembro do ano passado. E, em seguida, eu comprei os outros dois, que é A Balada do Felizes pra Nunca e A Maldição do Verdadeiro Amor. Esse diáriozinho veio como brinde A Maldição do Verdadeiro Amor e eu aproveitei pra utilizar ele, né? Usar ele pra anotar minhas leituras. Então, seguindo pelas anotações que eu fiz nele, o primeiro livro que eu li em janeiro, marcado aqui, foi A Balada do Felizes pra Nunca. Esse aqui é Balada do Felizes pra Nunca. Dos 3, eu acho ele o mais bonito de todos. A capa, a harmonização das cores, eu acho ele muito lindo. E eu dei 4,5 pra ele, em estrelas. Porque Era Uma Vez Um Coração Partido, pra mim, foi 5 estrelas. Eu acho que a construção de mundo que a Stephanie fez aqui foi muito boa. Eu já tinha tentado ler um trabalho dela antes, que é Caraval, né? Que é o outro trabalho dela. Mas eu peguei raiva dos personagens, e aí eu dei os dois que eu comprei, Caraval e Lendário. Não cheguei a comprar Finale. Dei pra minha amiga, que ela tinha mais vontade de ler do que eu. E quando eu fui ler Era Uma Vez Um Coração Partido, que apareceu a Scarlett e a irmã dela, que eu não lembro o nome, eu fiquei, mentira, que eu vou ter que ter lido Caraval pra entender. Fiquei muito feliz que foi só uma aparição, assim, só pra dizer, olha, eita, participação especial, sabe? Fiquei muito feliz porque não precisei ter lido Caraval pra poder entender todo o resto disso aqui. E A Balada Feliz pra Nunca, eu não vou lembrar direito o que acontece, na rádio eu lembro mais ou menos. Mas, eu não sei, eu não lembro porque ao certo, mas ele não foi tão impactante quanto Era Uma Vez Um Coração Partido. Mas não deixa de ser uma história incrível, um world building muito bom e com personagens marcantes, assim. O Jax e a Evangeline, ela, diferentemente da Scarlett, ela não é uma personagem que me dá raiva. Eu tinha muita raiva da Scarlett em Caraval. A Evangeline é uma personagem interessante. Eu gostei muito de ler. E do jeito que ela construiu esse mundo mágico, e o Norte, o Magnífico Norte, e a família Valor, assim, é tudo que eu gosto numa fantasia. E aí, o segundo livro que eu li em janeiro foi foi A Maldição do Verdadeiro Amor, que é o terceiro e último da trilogia de Era Uma Vez Um Coração Partido. E eu tenho minhas ressalvas. Ele fica com 4,5 também, 4,5 estrelas. Porque eu acho que, da mesma forma que ela expandiu de um jeito muito bom o universo, de um jeito que ela não fez em Caraval, e abrangiu conceitos que me interessam muito de fantasia, de um mundo mágico e tudo mais, a questão dos arcos, da Evangeline ter que furar o dedo, e aí quando ela fura o dedo todas as portas se abrem, eu acho isso muito interessante. E A Maldição do Verdadeiro Amor, eu achei que ficou muito limitado. Ela abrangeu muito o mundo nos 3 livros ao todo, e no final ela limitou de um jeito que eu não gostei tanto. Mas eu acredito que ela tenha feito isso pra abordar melhor a situação numa outra saga de livros. Mas, assim, eu fiquei com um gostinho de, eu queria que os personagens desse livro aqui, os personagens principais, a Evangeline e o Jax, tivessem explorado esse aspecto e não foi explorado, sabe? Porque eu acho que a Evangeline é uma personagem muito interessante pra abranger esses aspectos de fantasia. Eu tô falando muito por cima pra não dar spoiler. Mas, toda a questão da família Valor, e que eles estavam desacordados, e que tem os arcos, e que tem toda uma questão que aconteceu, não sei quantos centenas de anos atrás e tal, que não foi tão explicada, mas que eu acredito
que vá ser explicada lá na frente em outra história que essa mulher esteja planejando. E aí depende. E depende do que. Principalmente porque no final do terceiro livro, ela dá indícios de um casal aí que eu fiquei tipo. Oi! Oi! Tudo bom, Stephanie? Beijo! Não sabia que isso poderia acontecer. Então acho que ela vai provavelmente trazer em uma outra oportunidade, uma outra obra que ela venha a escrever. Talvez ela já esteja escrevendo, né? Não sabemos. O terceiro livro lido em janeiro foi um romance de época, fininho até, ele é curtinho, foi por isso que eu escolhi ele, que é da Tessa Dare, minha escritora de romance de época preferido. Eu já li, com esse, eu já li 4 livros dela, e ele foi o que eu menos gostei. Eu gostei um pouco, mas o personagem principal não me cativou. A personagem principal ela é muito interessante. Ela é uma mulher, assim, de seus 20 e tantos anos, que nunca casou, nunca teve, né, não gostava de coisas sociais da época, como a maioria dos livros de romance de época são assim. E o cara é um libertino e não sei o quê, não sei o quê, mora na casa do lado, é um duque. E aí eles têm uma aposta que ele tem que fazer ela voltar à sociedade, senão ela sai da casa que ela mora e pra morar com o irmão no interior. E aí ele vai. A valoração da casa dele, que ele quer vender, vai cair, porque a Lady que mora do lado, que vem de uma família nobre, vai sair dali, né? Então eles têm toda essa questão do acordo e tudo mais, não sei o que, não sei o que. Acontece que ele não é interessante. O personagem principal, ele é o menos interessante de todos os outros personagens. As amigas dela são muito legais, os maridos das amigas dela, que inclusive são outras histórias dessa série de livros, são muito mais interessantes. Então, eu lendo Uma Aposta Irresistível, eu fiquei com muito mais vontade de ler os outros do que ele, que foi que me pegou assim. Se eu não me engano, eu dei 3,5, 3 estrelas, porque realmente o personagem principal, qual é o nome dele? Gabriel. O Gabriel, tanto faz, tanto fez. Se eu fosse ela, no final do livro, eu tinha dado um pé na bunda dele e dito: passa pra próxima, amor. É isso. Chegamos aqui no quarto livro que eu li em janeiro. 5 estrelas. Já vou logo de cara dizendo que foi 5 estrelas. E ultimamente tá sendo difícil achar uma leitura 5 estrelas. Tipo, eu lembro que minha última leitura 5 estrelas ou foi A Casa no Macerulho, ou foi. A última leitura que eu lembro de ter sido 5 estrelas foi A Casa no Macerulho. Que inclusive eu emprestei pra minha amiga e ela ainda não leu. Beijo, Bianca. Leia que eu quero o livro de volta. Parando de enrolar, esta obra-prima aqui. Como se fôssemos vilões. Este livro, ele é. O que eu posso dizer desse livro? Ele é uma viagem, ele é uma. Eu fiz essa colocação ontem. Eu tive esse momento de lucidez que eu pensei. Eu assisti antes de ontem Saltburn, né? Que tem o Jacob Elord e o cara que vai fazer o novo Coringa. Porque tava todo mundo falando do filme e tudo mais, dizendo que era muito polêmico e não sei o que. Eu disse, tá, vou assistir. Enfim, filme muito bom, gostei muito da fotografia dele, da direção. Achei que. Ele é um filme bom, assim, é um dos melhores filmes que eu assisti nesses últimos tempos. E aí eu tive essa iluminação divina em perceber que, como se fôssemos vilões, e Saltburn, eles são primos. Aqueles primos distantes que, mesmo diferentes, a gente reconhece que são da família. Porque Saltburn se passa no verão e o crime que acontece, ele é com um personagem que a gente gosta. Já como se fôssemos vilões, ele se passa no inverno e é com um personagem que a gente não gosta. Esses são os opostos. Mas eles têm muitos pontos em comum. Mas, em contrapartida, em como se fôssemos vilões, é muito mais fácil você gostar do personagem principal. Em como se fôssemos vilões, o personagem principal, ele foi preso, o livro começa com ele sendo solto, 10 anos depois de cumprir a pena, ele foi preso por um assassinato, e ele vai contar para o delegado, o detetive que investigou o caso na época, o que realmente aconteceu. Em Saltburn, alerta de spoiler, o personagem principal também foi
não foi preso, mas ele também cometeu um crime. Enfim. Agora, parando de fazer essa analogia com Saltburn, apontar as semelhanças, como se fôssemos vilões, ele me pega muito porque ele fala sobre teatro. A história se passa numa universidade de artes. E o personagem principal, que é o Oliver, ele tá no 4º ano do curso de teatro, ele tá finalizando, e na sala dele, no ano dele, só existem ele e mais 6 pessoas, e são o grupo. Eles são o grupo ali de... como se fosse uma irmandade, quase como se fosse um culto, sei lá, aquela coisa assim de eles passam os dias todos juntos, eles moram naquele lugar, eles moram no castelo, que é o dormitório deles, tem toda essa cultura da faculdade, dali ser uma casa, uma família, e eles têm toda aquela coisa dos excessos. É um livro que trabalha muito com excesso. Excesso de sentimentos, sejam eles bons, ruins, excesso de festa, de tudo, assim, rola de tudo. Tanto excesso de... por exemplo, os papéis. Cada um deles tem os papéis definidos no grupo e nas peças que eles atuam. Eles sempre são escolhidos para os mesmos papéis, porque já é como se fosse algo esperado daquele grupo. Tem o Richard, que é o cara top dos tops, ele sempre faz os bonzinhos. Aí tem o James, que ele sempre faz uns personagens misteriosos. A coitada da Filipa, sempre faz homem, porque já acabou todos os personagens femininos e aí ela é a única que sobra e ela sempre faz cross-dressing, enfim. E o personagem principal, o Oliver, ele sempre fica com os secundários não tão importantes. Só que aí a chave para essa história engatar gira quando tudo isso muda. Eles estão ensaiando para uma peça da tragédia de Júlio César. Quando um deles morre, assim, eles estão ensaiando e apresentando a peça, tipo, as coisas vão acontecendo durante os ensaios e durante a apresentação da peça, e um deles morre. Então, eles vão ter que provar para a polícia, os 6 restantes, que eles não têm nada a ver com o crime, né? E é um livro que me pega muito, porque mesmo não sendo da área do teatro, né, e tudo mais, sendo da área do direito, a gente, nesses anos iniciais, nesses primeiros períodos, a gente vê muito essa questão das tragédias e das histórias gregas, né, que os filósofos, tragédias gregas, essa questão do Júlio César, do poder do Estado, a gente vê muito isso, e eu, sendo uma apreciadora do direito, tanto do teatro, foi uma história que me cativou muito. Eles fazem muitas referências ao teatro, a outras peças. Eles falam de forma teatral em alguns momentos entre si. E a sensação que você tem deles juntos, todos os 6, 7 personagens, é muito conflitante. Porque a gente percebe que eles gostam muito uns dos outros. Ao mesmo tempo que eles não gostam dos outros. Mas eles estão naquela coisa ali, naquela coisa tão entrelaçada, naquela relação tão dramática, que, como eu disse, se usa muito dos excessos, que eles excedem as relações, eles excedem os sentimentos um pelo outro. E irei dar aqui minha declaração. James, se você estiver vendo isso, eu te amo. De todo o meu coração. James é um dos personagens, assim. O plot que vem no final, eu imaginei que ele pudesse acontecer. Eu já tinha percebido coisas, porque como escritora, a gente sempre sabe. Quando tem alguma coisinha ali que você pensa, por que o escritor colocou isso aqui? Você sempre pensa, talvez seja por isso. E eu pensei, então o plot, eu imaginei que fosse. Mas a forma com a qual é tratado no final, chorei muito. É um livro impecável. Tanto que eu não costumo muito grifar meus livros, tipo, fazer anotações e tudo mais. Mas nesse eu grifei. E desenhei. Porque ele é arte. Ele é um livro que trata sobre arte. E ele é um livro que ele por si só é uma história dramática. É sim. Ele tem muitos pontos semelhantes à peça da tragédia de Júlio César, que inclusive eu, antes de ler o livro, li a tragédia. Então ele tem toda uma estrutura teatral, toda uma estrutura
dramática, enfim, 5 estrelas. Bom, o próximo livro que eu li, ele é thriller. Eu gosto muito de ler thrillers. Eles não é meu gênero favorito de leitura, mas é um gênero que eu gosto muito de ler e eu leio rápido. Sanatório. Sanatório, eu acho que eu dei 4 estrelas, 4,5, 4 estrelas. Por quê? Ele é uma história muito boa. Gostei muito dos personagens, assim. Tipo assim, não é que eu gostei muito dos personagens. Tem personagens que são legais de ler, a história é cativante, você fica querendo realmente saber o que diabos está acontecendo aqui. Se passa num sanatório antigo que foi desativado e depois virou um resort hotel. E a personagem principal, a Ellen, ela vai pra esse hotel porque o irmão dela tá noivo e vai fazer uma festa de noivado nesse hotel antes de se casar. Então ela foi convidada, mas ela não é tão próxima mais do irmão dela depois de uma tragédia que aconteceu na família. Então ela tá indo pra esse hotel com a esperança, talvez, de se reconciliar e tal, mas ela é uma pessoa complicada, ela é uma detetive da polícia afastada depois de um caso muito complicado que aconteceu, que ela não soube lidar. E aí o namorado vão e o namorado, ela tem toda uma questão de se afastar das pessoas. Então, o namorado tá dando aquelas dicas de, nossa, se bem que a gente podia ir morar juntos, né? Tipo, ele tá bem assim, nossa, que anel bonito ali, amor. Olha, ele sai no shopping assim, eita, na nossa, quando a gente tiver uma casa, esse sofá vai ficar bonito. Ele tava dando esses verdes, né, e tal. E ela é uma pessoa complicada. Ela percebe isso, mas ela não quer se comprometer. E aí, alguns assassinatos começam a acontecer nesse sanatório, nesse local, nesse hotel. E a noiva do irmão desaparece perto da festa de noivado. É uma história cativante. O jeito que os crimes são contados é muito legal, mas ainda faltou algo. Ele é muito bom. Leiam, ele é muito bom. Mas eu senti que faltou algo. E nisso que faltou algo em um sanatório, a Paciente Silenciosa preencheu foi tudo e transbordou, entendeu? A Paciente Silenciosa é um daqueles livros que eu via que era famosinho e eu ficava, será que é ruim? Porque eu tive a experiência de pegar um famosinho de thriller e ele ser bem xoxo, capenga, triste não no sentido de ser triste, mas no sentido da leitura que eu tive, de gastar o meu tempo lendo, ter sido um momento triste na minha vida. Que eu penso, pô, eu podia ter feito muito mais coisa da minha vida naquelas horinhas que eu tava lendo Verity. Sim, Verity, Colin Hoover, eu tô falando de você, seu livro é ruim. Verity é ruim. Verity, ele tenta ser algo muito grandioso e acaba sendo algo chulo, enquanto a Paciente Silenciosa não prometeu nada. Eu fui ler, não tendo esperança nenhuma dele ser bom. E ele, 5 estrelas, se eu pudesse dar 10, eu dava. Ele é o que a Colin Hoover tentou fazer com Verity e não conseguiu. 5 estrelas, A Paciente Silenciosa. Voltando aqui à normalidade. Ele é um daqueles livros famosinhos que eu via o pessoal falando e eu via sempre em sorteio, sempre na boca do povo. E eu pensava, se o povo falava tão bem de Verity, deve estar no mesmo nível. Não está. Muito bom. Eu terminei de ler de madrugada e eu passei um dia inteiro chocada. Dito isso, diferentemente de O Sanatório, os personagens de A Paciente Silenciosa, eles são muito mais gostáveis. Eu não sei porque eles são muito mais atraentes como personagens mesmo. Até os personagens secundários. Tipo, meus personagens preferidos da história de A Paciente Silenciosa são o diretor do hospital psiquiátrico, o Diomedes, ele é grego, um velhinho grego, e o Yuri, que é um dos caras que trabalha lá, que não é o personagem principal. O livro é narrado em primeira pessoa pelo personagem principal, Theo, que é um psicoterapeuta que pega o caso, digamos assim, ele pega essa paciente, que é a Alicia, que matou o marido 6 anos atrás com 6 tiros na cara, 5 tiros na cara, na verdade, e desde então ela não fala nada. E ele pensa que ele pode fazer ela botar esse trauma pra fora e voltar a falar. Esse é o plot. E no decorrer do livro, a gente vai vendo coisinhas que você fica, nossa, tipo assim, falando dos outros personagens, você gosta muito dos outros personagens. E o Theo, ele é um personagem complicado, porque ele começa o livro sendo uma pessoa muito boa,
E conforme ele vai cuidando do caso da Alice, a gente vai vendo que ele vai fazendo algumas transgressões, sabe? E aí você fica, pra onde será que isso tá indo, sabe? Pra onde será que isso foi? Eu não sei, se você leu, você sabe, se você não leu, vá ler. Bom, isso acaba com os livros lidos em janeiro. Na verdade, no último dia de janeiro, no dia 31, eu comecei uma outra leitura, que é Modal Zusti, que é em inglês The Untamed, e em português alguma coisa da cultivação demoníaca, que é a novel, a série foi baseada, The Untamed, né, a série, o dorama que tem na Netflix. Eu já conheço mais ou menos a história, mas eu sempre quis ler as novels, e eu não terminei ainda, eu tô na página 160, alguma coisa. Então, talvez, quem saiba, eu traga uma atualização depois que eu terminar a leitura. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que vai gostar. Tchau!